Hoje a gente vai falar sobre um personagem muito conhecido, um personagem de Deus, gente de Deus, né? Abençoada. Profeta Elias, um texto muito conhecido, mas que nos chama atenção para os adoecimentos já naquela época, né? Quando nem se tinha ainda as questões de diagnósticos para coisas que nós temos hoje. Repetindo o que Zara falou, a gente está aí no setembro amarelo, né? E a igreja não pode deixar de falar dessas coisas. Mas vamos nós, o que é que diz a palavra do Senhor? Está no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Essa é a história de um homem de Deus fascinante, de um homem que foi muito usado por Deus, que através da vida dele Deus operou milagres, falou e proferiu profecias tremendas, mas que, como nós, tem as suas fragilidades. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 19, os primeiros versículos, os primeiros 9 versículos. Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro para Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminho de um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-te e come. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ele então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Esse personagem, conquanto seja um dos heróis da fé, por assim dizer, conquanto seja um personagem admiradíssimo, tanto pelos cristãos como pelos judeus, e se fosse um homem a quem Deus tivesse dado vitórias, a quem deu a ele força e condições de dizimar todos os profetas de Balaão naquela época, agora com a promessa de morte de uma mulher terrível daqueles dias, a Jezabel, aquela notícia o pega de surpresa e há nele como que uma brecha, há como que uma fresta na sua alma e aquela notícia o faz fraquejar. E é muito interessante aqui a gente entender o que se passou, é revelado aqui nas Escrituras, né, do que passa na vida daquele homem. Diz o texto que ele se entristece profundamente. Né? Se a gente olhar para aquele sintoma, a tal da depressão, né, que a gente experimenta hoje, e ele teve medo, veja que coisa interessante. Ele tinha acabado de matar o fio da espada, um monte de profeta que profetizava contra o Senhor e que não falavam o que Deus mandava, e pelo contrário. Mas agora ele está com medo de uma mulher, né? De uma mulher que o força a fugir. O medo da morte, né, que aquela mulher imprime a ele, o faz temer. E olhe que naquela época
as mulheres não tinham a força que tem hoje, não tinha a desenvoltura, não tinha o poder que tem hoje. Né? A mulher não tinha o significado que, graças a Deus, Jesus trouxe. Jesus libertou a condição feminina. Naqueles dias não era assim, mas mesmo assim, ele teme aquela mulher e o que ela podia fazer, e ele é tomado de medo. Todo mundo que teve depressão já sabe disso, que a gente passa a ter um temor e esse medo pode produzir em nós uma sensação de pânico. E Elias ficou dessa forma e fugiu. Ele fugiu para um deserto, para ficar isolado. E esta é outra condição da depressão. Quando a gente está em depressão, a gente não quer companhia de ninguém, a gente quer estar isolado, queremos estar sozinhos. Outra coisa que a gente percebe é que aquele homem preferia dormir, não é? Porque esse sono que dá na depressão tem alguns indícios, a gente não é da área, né? Embora as áreas seja tenha especialização em psicopedagogia e eu tenho formação em capelania, isso não nos habilita a tecer maiores comentários, né, nos meandros, né, da psicologia, não é isso que a gente quer, mas é falar nos sintomas visíveis. Ele tem aqui um sono que é como uma fuga, quando a gente prefere dormir do que estar em sociedade, né, em comunhão. Isso também já é um outro indício da depressão. Mas uma outra coisa tremenda que a gente percebe aqui e que a gente cuida nesse mês de setembro é o desejo de morte que invade a vida de Elias. Elias é muito sincero. Embora ele fosse um brilhante homem de Deus, respeitado por todos, todo mundo sabia que ele era um profeta de Deus e que ele que Deus operava maravilhas através dele, da vida dele. Ele não se furta de ser sincero e de dizer que ele estava com uma hoje a gente chama de ideação suicida, né? Ele estava com desejo de morte. E ele pede para si a morte. E ele diz a Deus que preferia morrer, né? Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados, né? Ele tem esse desejo, pedindo a morte. E diz assim: já tive bastante. Como ele dissesse assim: basta, eu não aguento mais. Esse cansaço tão característico, né, da depressão e de quem tem esse desejo suicida, esse desejo de morte. O suicida, e hoje as pessoas que têm conversa, que têm contato, que aconselham o suicida, sabem que a questão do suicídio não é querer a morte, mas é querer se livrar da angústia, é querer dar um basta, sabe, no sofrimento imprimido a eles. É por isso que Elias diz aqui: chega, basta, já tive o bastante. Ou seja, eu já tive muitas coisas boas, que já foram bastantes, e já tive muita experiência com o Senhor, já vivi o suficiente, e já tive sofrimento suficiente. Chega, basta, eu prefiro a morte. E ele pede a morte, né? Ao Senhor: tira a minha vida, não sou melhor do que os meus pais, os meus antepassados. Depois disso, Deus, é claro, sempre vem com a solução. E ele olha ao redor e o alimento que vai nutri-lo, porque quem está em depressão também precisa ser cuidado, ser nutrido, ser medicado. E naqueles dias, a nutrição, a medicação era aquilo que Deus tinha para a vida dele, era água e pão, não é? Porque quem está em depressão prefere também nem se alimentar, esquece da vida. Mas esse texto nos dá a entender que o socorro está perto, está próximo. Ele olha ao redor e, sem que ele soubesse, sem que ele tivesse visto antes, estava ali, pertinho dele. Pão quentinho ainda, né? Que estava ainda numa brasa, né? Quente, em pedras quentes, e água fresca. Às vezes a solução está bem pertinho da gente. Deus manda a solução para muito próximo de nós. Às vezes nós é que não percebemos, mas a solução está bem próxima a nós. E depois disso, ele ainda está naquele espectro, sabe, do desejo de morte e da depressão, porque ele volta a dormir. E o anjo do Senhor o toca novamente,
dar uma outra dose daquele alimento para que ele siga na vida 40 dias e 40 noites, não é? No deserto, que é a nossa vida às vezes. A nossa vida às vezes se assemelha a um caminhar no deserto, como foi com Elias. Às vezes o que está reservado para nós, às vezes o que tem para nós, queridos, é dificuldade mesmo. É um caminhar difícil e no deserto. Mas a gente vai ver mais para frente que ele diz a Deus o seguinte: eu sou fiel, sou temente a ti, e mataram todos os outros profetas, só tem eu, só sobrou eu. Aí Deus diz um bocado de coisa a ele, de solução, e diz: olha, você vai ungir um rei, você vai ungir um profeta no seu lugar, tudo vai acontecer, tudo vai ser conforme a minha vontade. E deixa eu me dizer uma novidade, Elis. Você não está só, não. Tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Quando a gente pensa que está só, queridos, quando nós, em depressão, pensamos que estamos sozinhos, o Senhor fala à nossa volta: você não está só. Tem muitos na mesma luta que você. Muitos, muitos. E essa é uma novidade que a gente pode dizer para outros também. Você não está só na sua dor, você não está só na sua depressão, você não está só, sabe, na sua, como que desistência da vida, você não está só no seu adoecimento, na sua fraqueza, você não está só na sua inércia, no seu desejo de preferir ficar dormindo, isolado de tudo e de todos. Você não está só na ideia de que é sozinho para alguma coisa, que é o único que sofre para alguma coisa. Primeiro, há um Deus que manda o seu anjo para cuidar de você, para levar para você aquilo que você precisa. O pão quentinho que você precisa, a água fresca que você carece. Deus sempre providencia um anjo. Às vezes, quando a Bíblia fala um anjo do Senhor, é Jesus Cristo prefigurado. Primeira vez que o texto fala no anjo, fala somente em um anjo. Mas a segunda vez ele diz o anjo do Senhor. Pois bem, Jesus, que é o nosso Emanuel, está sempre com você e comigo, sempre nos socorrendo. Ele disse que ele era o pão da vida. Ele disse que ele era o rio da vida. Então nós temos o pão que desceu do céu. Nós temos o rio da vida, que é o Senhor Jesus, para nos curar, para nos sarar, para andar com a gente, para consolar, para nos lembrar que a gente não está só. E para, com a energia, com a força da sua companhia, do seu direcionamento, da sua medicação para nossa alma, ele nos fazer seguir, ainda que seja no deserto de uma existência. Mas com ele, não mais sozinho. Com ele, nos fortalecendo, nos amparando e nos curando. Queridos, essa reflexão desse texto de Elias serve para nos tirar o espanto de quando alguma pessoa, alguém na nossa vida, no nosso convívio, ou às vezes até a gente mesmo, passar por nós a simples ideia de pensar assim: eu queria para minha morte. E a gente não se espantar com isso. Eu preferiria morrer, ou ter uma ideia suicida, né? Aqueles que são acometidos de ideação suicida, que ao invés de a gente ficar espantado com o desejo de condenar, que a gente tenha o mesmo propósito do Senhor, de consolar, de fortalecer, de levantar e de animar. Já pensou se Deus chegasse lá e corrigisse Elias e dissesse: que heresia é essa? Você dizer que prefere morrer, não é? Você vai para o inferno porque está querendo morrer. Já pensaram? Mas não foi assim que o Senhor agiu. Ele agiu com provisão, com consolo, com estímulo, com apoio. Portanto, queridos, o que a gente quer trazer hoje é essa palavra, né? Se alguém ao nosso redor estiver com essas angústias, que a gente ofereça refrigério e refúgio. Amém. Zaira tem experiência de trabalhar com escola, já trabalhou com educação fundamental, já trabalhou no ensino médio, trabalha hoje com a educação universitária, é professora universitária, e tem
acompanhado muitos jovens, né, muitos jovens com vários problemas. Eu tenho recebido muitas pessoas, né, jovens e de todas as idades também, em gabinete nesses 33 anos de ministério, com problemas tremendos, com dificuldades tremendas, inclusive com ideação suicida, com desejo de morte. E a nossa luta, né, Zara, é o aconselhamento, né? É verdade isso, você já teve, é claro que a gente não vai dizer nome, nem dizer pistas, mas já teve alunos aí com essa dificuldade, essa tentativa de desistir da vida. Sim, olha, estou sendo entrevistada sem saber. Com certeza, né? É algo humano isso. E é muito bom quando a gente tem essa visão, né, da humanidade, da nossa humanidade e da grandeza do Senhor. Né? E que a gente deve, como o Senhor, né, ele é o nosso referencial, a gente deve imitá-lo. O Senhor, quando estamos nos sentindo sozinhos, né? Quando achamos que só tem a gente, que não tem mais nada, que não há mais motivo ou propósito para viver, isso pode acontecer com qualquer um de nós, o Senhor sempre nos socorre, ele sempre vem. Né? No caso de Elias, ele veio com aquilo que Elias estava precisando, o pãozinho quente, a aguinha, né? Que é o que a gente deve oferecer também. O que de melhor há em nós? A fé em Cristo, aquilo que não veio para nós por mérito nosso, mas ele colocou em nosso coração, ele nos convence, nos atrai, né? Ele nos amou primeiro. Então, nós temos condições de seguindo esse amor, né? Por meio desse amor, a gente amar as pessoas. Né? Muitas vezes já tive o privilégio, porque é um privilégio, de conversar com meninos e meninas que não queriam mais viver, né? Que estavam se sentindo sozinhos na caminhada, se sentindo rejeitados, né? Pelos amigos, pela família, né? São tantos os fatores que nos levam a esse entristecimento, né? E ao desejo de morte. E graças a Deus, né? Tive o privilégio de conversar com alguns, tive o privilégio de ver alguns se levantando, né? Alguns lutando contra esse sentimento, contra essa doença, porque é uma doença. E eu lembro que quando eu era bem jovem, já cristã, eu lembro que no meio evangélico as pessoas diziam que crente, se é cristão, Era não, isso que eu ia não perguntar, vive. porque a gente está falando no contexto escolar, Isso, universitário, né? Muito universitário com pressão, né? é, Já antes da universidade, aquela pressão que eles colocam, muita pressão em cima de si mesmo, né? exatamente. De que tem que passar naquele curso, Isso. muito A jovem, cobrança, né, dos né? pais. Depois, a cobrança dos pais, a cobrança deles mesmos, a cobrança da concorrência entre eles e os colegas. Isso, Muita pressão, pressão interna que já existe nessa nossa geração. Essa geração é muito competitiva, né? Se cobra muito de si mesmo e dos outros. Mas há também a questão de, quando não se passa na Universidade Federal, saber que os pais vão gastar muito recursos. Quando se passa na Federal, em outra cidade, a preocupação porque os pais vão ter que sustentá-los, né? Com aluguel, com tudo, né? Que é necessário. Mas depressão e ideação suicida não é entre aspas, privilégio apenas de descrentes ou de jovens, não é? De pessoas crentes, né? Eu vou fazer uma pergunta retórica. Pessoas cristãs, pessoas que acreditam em Deus, maduras, gente de Deus, pastores, missionários, não é? Membros de igrejas antigos, podem ter depressão também? com certeza. Somos gente. Que bom que somos gente, né? Nós não somos extraterrestres. Quando a Bíblia diz não somos desse mundo, mas estamos nele, a Bíblia não quer dizer que nós, por não sermos desse mundo, somos dotados, né, de uma capacidade, né, que não vai nos livrar de doenças, né? E essa é uma doença, a depressão é uma doença como tantas outras doenças físicas, essa é só mental, né? E há vários fatores que nos levam à depressão.
Até fatores clínicos mesmo. Às vezes, falta de vitamina nos leva à depressão. E eu lembro que quando eu era jovem, na nossa igreja, algumas pessoas diziam isso. Crente não tem depressão. E em outros ambientes, já ouvi falar que depressão é coisa de demônios, né? Falta de fé. Falta de fé, né? Que o demônio da depressão, que o demônio... Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas, né? Nós estamos vivendo, nosso século, um enfrentamento contra essa doença. E a gente precisa olhar para as pessoas que estão com essa doença com muito carinho, com muito amor, estender a mão. Nós precisamos acordá-las desse sono, assim como Deus fez com Elias, e dizer, olha aqui, olha o alimento para você. Isso não quer dizer que a palavra de Deus, que a gente leva a palavra e a pessoa já está curada, não é isso. Nós podemos estender a nossa mão, porque somos cristãos, e temos conosco, né, o divino companheiro. Mas a pessoa precisa, sim, de tratamento clínico, precisa de medicação, muitas vezes. Há pessoas que passam anos em tratamento, né? E cada caso é um caso. E só quem pode responder é o profissional, né? O profissional. E não precisa se ter vergonha, né, de estar adoecido nesse aspecto, né? Não. A gente vê aqui Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, né? Exato. E ele se encontra adoecido na alma, né? Porque a depressão, a ideação suicida, que a gente estuda e tenta combater e auxiliar nesse mês de setembro, né, amarelo, é exatamente uma doença na alma. Ela pode se tornar espiritual. Mas vejam como é interessante. A gente trata do pescoço para baixo, né? Da boca para baixo. Se dá uma dor de dente, a gente trata. Até no cérebro, na questão física, a gente trata, né? Trata dor do estômago, do intestino, a unha cravada. Mas se for na mente, se for nas emoções, a gente não quer tratar. Quer dizer que crente, né, não trata isso, e é um engano, não é? E é temerário, não é? As pessoas se envergonham disso, né? Isso. E nem querem ir, né? Há um preconceito muito grande. Ir para onde? Para psicólogo? Psicólogo é coisa de louco. Tem gente para psicólogo escondido. Vai escondido. Psiquiatra é coisa de louco. Não, nós precisamos, gente. E outra coisa, nós pais, né? Estou falando já agora para mães e pais. Muitas vezes a gente falha quando até o filho está precisando conversar com um profissional. Existem casos do próprio filho ou a filha dizer assim, eu queria ir para um psicólogo, e a mãe dizer, seu psicólogo sou eu. Converse comigo. Está precisando de quê? Converse comigo. Então, não é uma atitude adequada. Nós precisamos, claro, à medida que nós vamos amadurecendo, né, a gente vai lidando melhor com determinadas pressões da vida. Mas, especialmente hoje, né, a gente vê uma fragilidade tão grande aí, nessa adolescência e juventude, que é muito importante quando esse adolescente ou esse jovem consegue conversar com alguém. Ele precisa disso. Né? Então, que a gente Deus é Deus das vocações, né? Deus vocacionou o pastor, o missionário, o presbítero, o diácono, mas também ele vocacionou o fisioterapeuta, né? A enfermeira, o médico, o psiquiatra, o psicólogo. Quando Deus foi construir o templo, fica claro ali no Antigo Testamento que ele vocaciona o carpinteiro, o ferreiro, né? Ele vocaciona e capacita cada um, mesmo nos ofícios seculares, né? E Deus tem preparado psicólogos e psiquiatras, né, para tratar pessoas que estão com essas enfermidades. Muito bem, eu acho que esse foi um bate-papo bem esclarecedor, né? Eu vou repetir. Eu trato disso há 33 anos como pastor. Eu tenho visto isso em gabinete pastoral, em visitações. A gente tem uma habilitação. Quando eu digo assim, tem um curso de capelania em nível técnico, tem gente que tem um preconceito, né? Ele é reconhecido pelo MEC. Zara tem uma especialização da Universidade de Pernambuco, reconhecida pelo MEC de psicopedagogia. Mas não é isso que a gente oferece para tratar, porque isso é um campo que a gente prefere encaminhar para um psicólogo, um psiquiatra. A gente trata aqui, ó, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada.
como cristãos, como conselheiros cristãos, né? Mas, é claro, trazendo para a nossa caminhada algum conhecimento, né? Que a gente adquiriu na vida, nos estudos, sem demonizar, queridos, nenhum adoecimento, pelo contrário, amar como Deus amou, não é? Resgatar, não é? Trazer e incentivar como Deus fez e o Isso. anjo do Senhor fez na vida de Elias. E sempre indicamos os profissionais. Isso. É muito importante. Sempre procure um psicólogo. Claro que a fé ajuda bastante, né? Já há até estudos que mostram que a espiritualidade, a fé, a busca de Deus, né, traz paz e contribui para a cura, né, de vários transtornos mentais. Mas nós precisamos entender que, como qualquer doença, é necessário, sim, um tratamento, né? E a psicoterapia é muito importante, né? Aquele momento em que você conversa com alguém e busca aquele autoconhecimento, né? Amém. Que Deus use essa nossa conversa, né, para abençoar a Amém. muitos. Amém, amém.